Muito bem, são 7h25, confirmando 7h25. Doutor Belísio Neto, médico geriatra que participa hoje aqui do nosso quadro Check-up no rádio, já está por aqui. Seja bem-vindo ao nosso Panorama 95. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes, internautas do Panorama 95, com satisfação, prazer mais uma vez estar por aqui tentando levar essa mensagem de saúde para as pessoas que nos ouvem. O nosso tema de hoje ele é bem sugestivo, o idoso e o controle de suas comorbidades. Podemos adiar? É a pergunta-chave, né? Pergunta-chave, né, Marcos? A gente tem se preocupado a cada momento tenso desse da pandemia, a gente já passou por alguns, esse talvez seja um dos mais críticos. A gente se preocupa com o medo que os pacientes, os cuidadores, os próprios idosos ficam com as informações. Não que o medo tenha sido passado ou esteja sendo passado de maneira exagerada. O medo, na verdade, ele não é nosso inimigo, não, nessa hora. O medo, ele nem sempre... Obrigado, Fatinha. Como sempre, muito carinhosa, muito Fátima. Muito obrigado mesmo. Maria de Fátima, né? Bom dia. Sim. Então, o medo nem sempre ele é inimigo da gente, Marcos. Ele leva, muitas vezes, a gente a tomar medidas que nos ajudam a sair daquela situação, a ter atitude. Então, só que a preocupação, a minha mensagem hoje é meio que para orientar as pessoas a não abandonarem o controle das comorbidades. Ora, se ele já tem uma tendência a abandonar, mesmo sem esse medo de sair de casa, abandonar o acompanhamento que eles têm no posto de saúde, abandonar a consulta que eles têm com o especialista, abandonar o tratamento que eles têm, sei lá, de câncer, ou quimioterapia, ou hemodiálise, ou alguma programação de reabilitação com fisioterapia. Agora eles vão sempre achar que, será que eu posso adiar? E muitas das comorbidades, talvez até a maioria delas, não dá trégua. Elas não tem como a gente deixar adiar um controle de um diabetes. Não tem como deixar adiar para daqui a 1 mês ou 2 meses, ou não sei quanto tempo, controlar a pressão daquele indivíduo, que já não vinha boa, requer uma reavaliação ou requer uma nova intervenção. Então isso não tem como a gente adiar. Não tem como a gente adiar um paciente que está em franco processo de evolução e de progressão de uma demência. Ele vai piorar muito, já vem com muitas limitações nos últimos meses, no último ano. Então, Marcos, esse controle das comorbidades, que hoje todo mundo sabe o que é comorbidade, a hipertensão, é o diabetes, é a osteoporose, é o Alzheimer, é a depressão, né? Que se o paciente não tiver bem, a imunidade dele, a famosa imunidade, vai cair, o estresse, o medo, baixa imunidade. Então, Marcos, muito cuidado, idoso não avisa que está numa urgência. Essa máxima de só levar o paciente quando está grave, não dá mais tempo, na maioria das vezes, nos pacientes. E as famílias têm muito medo de levar, achando que o médico vai diagnosticar Covid, achando que vai pegar uma doença numa clínica, numa sessão de hemodiálise, ou a questão é bem mais ampla, está muito mais fácil de pegar com aquele jovem que está dentro de casa do que mesmo numa ida a um consultório uma vez a cada 6 meses, a 3 meses, ou mensal, ou ainda na fisioterapia 1 vez ou 2 vezes por semana. Então ter muito cuidado com adiar esse controle das comorbidades, porque no momento que você vai para a sua fisioterapia, no momento, e se eu estou falando, Marcos, em situação que a gente está hoje, não sei se amanhã vai ter um lockdown e realmente a reabilitação vai ser parada, né? Mas hoje muito cuidado, diabetes não dá, você não tem tempo de adiar. Idoso que adoece, ele não tem tempo, ele não dá para você dizer, eu vou esperar ver se ele dá uma melhorada para, se caso não der certo, eu levar. Não, faça como sempre fez. Isso está estatisticamente, cientificamente demonstrado já nesse ano, que
eles morreram, perdemos muitos idosos por causa desse medo. Ah, não vou, a gente diz, olha, se a gente falar em hospital, aí é que eles nem ligam, fica com medo de até entrar em contato, porque tem todo um... É o medo de ir e não voltar, né? Medo deles, acham que a palavra hospital ele já está pegando a doença, né? E isso não é verdade. É a palavra, eu vou ter que sair de casa para ir fazer um exame, e já acha que isso, quem está dentro de casa toda hora recebendo informação e com medo, a doença dizendo que morre velho, que mata velho, que velho não pode botar a cabeça do lado de fora. Isso faz com que eles retardem quando adoecem. É muito sutil você detectar se aquilo é muito grave ou pouco grave no paciente idoso. Pra você ter ideia, ele faz infecção sem ter febre. Como é que você vai detectar? Tem que ter uma expertise, uma habilidade para saber identificar. Infarta sem ter dor no peito. Ele tem várias doenças de maneira, como eu sempre digo aqui, atípica, oligossintomática, com pouco sintoma, muitas vezes simplesmente ele para de se alimentar. E aí quando a família vem ganhar coragem, vem decidir levar, já é tarde. Não foi um, nem dois, nem três. A gente perdeu inúmeros pacientes, que eu sempre digo, olha, eles são vítimas indiretas da Covid. Um dia que ele não veio, não, deixar para amanhã ver se ele fica bom, já é um dia de atraso. No outro dia, entra em contato, a gente diz, olha, traga aqui, não, doutor, não dá para você passar um remédio pra gente... Tá certo, mais um dia de atraso. Não, olha, quando vês, olha, tem que internar. Não, doutor, não tem como fazer em casa esse remédio. Aí mais um dia, são 3, 4 dias de atraso. Quando decide, já não dá mais tempo. Então a mensagem é que não dá para adiar, controlar a comorbidade, nem dá para adiar sintomas, doença. Na verdade, doença não tem como adiar, mas no idoso ela é muito mais especial. A gente quer mandar essa mensagem para que eles fiquem atentos adoeceu, esmureceu, procura ajuda, né? Porque você está esmurecido, está tendo febre, que você está com Covid ou que você vai pegar Covid se você for no posto de saúde, não. Se você conversar com agente de saúde, tente manter a calma, ligar para marcar. Hoje em dia tudo obedece os rigorosos protocolos. Ninguém pega Covid num posto de saúde, numa consulta, ninguém pega Covid no hospital, né? No hospital, que é tudo, se tem um canto higienizado. que tá higienizado. Mas eu conheço pessoas que, Maria, morre de medo de hoje ir no hospital regional aqui de Caicó para não pegar Covid. Coitado, não, tem gente que se passar ali na frente, acha que o vírus vai dar um pulo e pegar a pessoa. Não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. E isso tá matando as pessoas. Não foi, como eu disse, 1, 2, 3, 4, 5 casos. Olha, mais uma vítima indireta da Covid. Porque ficou aquelas pessoas que você, de manhã você dá aqui a notícia que amanheceu morta do infarto. Aquelas pessoas não foi de uma hora para outra, ela vinha sentindo alguma coisa, ela não vinha controlando a pressão, ela tinha adiado a ida a fazer um exame para detectar alguma coisa. Então, não é à toa que as pessoas, não acontece, vez por outra de manhã, pessoa conhecida, não foi da Covid, mas porque está retardando a ida, está abandonando suas reavaliações, seus tratamentos de reabilitação, está abandonando aquilo que mantém ela viva. E se tem uma coisa que somos unânimes, tem muita discussão nessa questão do Covid, se faz isso, se faz aquilo, muita gente brigando, se degradando, mas tem uma coisa que todo mundo é unânime, é que controlou comorbidade, não tem prevenção melhor, você tanto com seu peso bom, seu sono bom, sua diabetes controlada, sua pressão boa, você vai estar melhor do que você tomando até a vacina não, mas você vai estar muito bem para enfrentar a doença. Então, é inadiável o controle das comorbidades. Era justamente isso que eu ia perguntar. Então, o segredo, para quem está, por exemplo, aqui em casa, preocupado, com medo de sair de casa, ou de ir para... ou de achar que vai precisar de um hospital, o sucesso e o segredo passa justamente pelo controle das comorbidades. Se eu perder essa capacidade de controlar minhas comorbidades, eu posso precisar ir para o hospital. Pode, e quando precisa, vai precisar de uma situação muito mais, você vai estar muito mais indefeso do que se você tivesse controlado, com as comorbidades controladas. Chegar no hospital desidratado, porque o paciente esses dias adoeceu, bebeu menos água, você já vai estar enfrentando
com as defesas bem menores. Seus soldados vão estar muito menos assim, ativos, você vai ter mais dificuldade. Se eu falei desidratação, mas tá sem se alimentar bem também, já chega ruim. Esses dias, esses últimos 6 meses, ele não foi controlar a diabetes, ele abandonou um remédio, ou ele comeu demais, já chega com a glicemia descompensada, você já tem um risco maior. Então, atenção de manter, você tá se vier, você vai manter todas as medidas de higiene, a gente não está livre disso, mas se vier que você esteja com o seu corpo, sua saúde, suas comorbidades em dia. Muito bem, são 7h36, tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, 99205-3030, hoje com o Dr. Belísio Neto, médico geriatra, bom dia. É porque o meu sogro, ele foi diagnosticado com 2 tipos de arritmia. Pelo que eu entendi, é a arritmia que baixa e que altera a aceleração do coração. A pressão dele tem dia que é baixa, tem dia que é alta. Os batimentos cardíacos dele, quando fizemos o mapa 30 dias, é 41, 46. É raro o dia que chega a 50 e alguma coisa e 60 e alguma coisa. Geralmente é na faixa de 40. O dia que deu mais baixo foi 41. E ele tem 81 anos, mas ele é desses idosos teimoso. Só quer viver nas quinturas, não liga muito de tomar água, porque diz que não sente sede. Agora, quer viver no mato, limpando de enxada, fazendo esforços. Esses dias ele foi fazer um serviço, se sentiu mal. Aí eu gostaria de tirar essa dúvida. Se quem tem arritmia pode fazer serviço pesado, inclusive trabalhar, limpar roçado de enxada, com uma enxada. E aí, doutor Belísio? O idoso querendo manter uma vida normal e a família querendo cuidar. Isso é um dilema. Acontece muito, né? Demais. Isso é um dilema que está em todas as famílias. Na verdade, assim, eu sempre digo, olha, dê um tempo para a gente cuidar do coração. Nesse caso aí, o coração está batendo devagar, boa parte das vezes precisa colocar um marca-passo e o paciente volta ao normal. Pode dizer, olha, não pode mais trabalhar de inchada, nunca mais vai fazer isso. É até desolador para um indivíduo que tem ali uma estimativa de vida baixa, ele não tem a mesma quantidade de anos, provavelmente, de um jovem, um indivíduo que passou a vida toda, o que ele sabe assim, se divertir, o que ele tem como propósito a enxada, e a gente ficar só querendo tirar. É consenso, aliás, conversa. Olha, vamos, desse jeito você não vai poder mais continuar na enxada. Você tem que vir fazer o tratamento da arritmia. Se for o caso, botar o marca-passo, alguma coisa. Se o cardiologista orientar, não, voltou vida normal. O que os idosos e as famílias às vezes não entendem é que existe um meio termo. Não precisa voltar 100%, nem a família precisa tirar 100%. Vamos ali. Então, se vai todo dia, diminui a quantidade de vezes que vai. Não pode também tirar tudo de uma vez por outra. Então, tentar chegar no meio termo. Eu sei que não é fácil. Muitos idosos têm a questão da teimosia, mas a teimosia por trás tem toda uma outra leva de reflexões que a gente pode fazer. Por que é que ele não quer abandonar a enxada? Será que a gente está dando condições para ele abandonar? Por que é que ele não está se motivando a abandonar? Ele gosta de ir lá. Então, isso é uma conversa que demora às vezes algum tempo para ambas partes cederem um pouco. Mas a arritmia cardíaca, ela é uma doença grave, dependendo da arritmia, que é a principal causa de morte súbita. O paciente, de uma hora para outra, vai a óbito e não sabe por quê. Na grande maioria das vezes, é o coração que não está batendo no ritmo e na velocidade que se espera. Então é bom avaliação, né? Sem dúvida. Esse é o tipo de paciente que precisa ser. Não pode esperar para a próxima semana. Não, vou remarcar daqui quando passar a pandemia, quando eu tomar a vacina. Não, a arritmia, ela tem que ser avaliada, reavaliada naquele período que tem que ser reavaliado para que não aconteça um imprevisto e aí definitivamente ele fique sem poder fazer a atividade dele na área rural. Que é uma das coisas, Marcos, que a gente na geriatria
prima muito, é manter o paciente funcional, manter o paciente independente o máximo de tempo possível. As nossas intervenções na prática geriátrica, elas têm esse pilar. Não é de tentar voltar o paciente a que ele era jovem, mas pelo menos não, é a gente manter ele funcionando, seja com a capacidade de funcionar que ele tenha. Se ele consegue limpar a mata de inchada, a gente tenta manter o máximo possível essa funcionalidade. Mas se ele consegue só ir ao banheiro, essa funcionalidade dele a gente tenta preservar. As famílias às vezes não entendem algumas intervenções. Doutor, mas não adianta, porque ele não volta mais a andar. E não volta mais a fazer o que ele fazia antes. Não volta mais, ele vai piorar mais ainda. Então a gente tem que frear muitas das intervenções. Na verdade, essa questão de autonomia, de independência, de manter o paciente funcionando, o grau de funcionalidade, de preservar a funcionalidade, é uma meta que a medicina geriátrica está sempre buscando alcançar. Seja com intervenções diretas, assim, com medicamentos, seja com intervenções indiretas, a gente orientando, tratando alguma coisa indiretamente, mas funcionalidade a gente tenta sempre preservar. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Oi, bom dia. Doutor Belisa, eu já contei uma vez a situação do meu pai, que mora em Jucurutu. Ele tem 95 anos, vai fazer 96 agora esse mês. Ele está muito doentinho devido a uma úlcera muito elevada, gastrite, um caroço no intestino. Mas ele ainda está vivendo. Está muito magrinho, muito debilitado. Come muito pouco e muito que come joga para fora, mas ainda está resistindo. Ele fumou muito tempo, mas não fuma mais, porque se a gente desse ele já tinha morrido. Mas ele sempre ainda pede cigarro a gente não dá, ninguém dá. E por que é que ele só quer comer rapadura? Eu quero rapadura. A menina bota um pedacinho de rapadura na boca dele. Ele come, mastiga ali um pouquinho, aí pronto. Aí, às vezes, até a água que ele está tomando joga para fora, que diz que a água é ruim. Eu acredito que é mó da úlcera que está dentro dele. E agora deu para ele escarrar muito catarro, muito mesmo, doutor Belisa, muito. É muito debilitada a situação do meu pai. Faz muito tempo que ele está desse jeito. Por que será que ele pede tanta rapadura, doutor Belisa? E aí, doutor Belisa? A questão é esse fenômeno, essa cascata de eventos que acontecem num paciente com síndrome de mobilidade, síndrome de fragilidade, que é aquele paciente está acamado, que está com doença ativa. No caso dele, ela enumerou algumas doenças. Ele tem um metabolismo que a gente diz acelerado. Ele é hipercatabólico. Além de ser um paciente inflamado, um paciente que requer atenção nesse aspecto, que é um paciente inflamado, ele também é um paciente que ele tem um consumo de nutrientes muito elevado. Então, a probabilidade de ser em virtude desse fenômeno da cascata de fragilidade que ele vai entrando, de se tornar um paciente de metabolismo, de alto catabolismo, por isso que ele fica buscando fontes de energia, buscando, no caso, a rapadura, que tem alto teor de glicose, tem alto teor de açúcar. É uma hipótese, não tem como a gente avaliar, não existe assim uma doença que o paciente tem avidez pela rapadura, não. Ele tem avidez pelo doce, muitas vezes porque é diabético ou porque está tomando medicamento para diabetes, ele tem essa avidez. Mas no caso desse, o paciente tem assim, uma necessidade de ingerir nutrientes muito maior, já que ele não está conseguindo, que ele coloca para fora, a quantidade é menor. E uma outra hipótese seria da própria inflamação. Como eu falei, é um paciente catabólico que consome bastante, embora seja magrinho, embora seja debilitado, como ela diz, mas ali dentro dele as reações estão em franco processo de desenvolvimento e consumindo aquilo que ele tem. E a inflamação também pode ser uma das causas, porque o processo inflamatório ele é mediado por cortisol, que é um hormônio que quando a gente está numa situação dessa, as alterações neuroendócrinas que acontecem nessa síndrome de mobilidade, ele disponibiliza esse hormônio, o cortisol,
na corrente sanguínea e isso inflama o paciente, e o cortisol dá também essa avidez, pode dar essa avidez por doce. Não é uma resposta simples, não tem em livro. O que a gente pode fazer é inferir. Isso não é também tão comum do paciente querer só aquilo. Então o que a gente pode inferir é que pode ser um problema da inflamação, o cortisol está fazendo com que ele tenha essa avidez, e o problema do hipercatabolismo, do alto consumo que o paciente tem para manter suas reações em desenvolvimento. Isso também pode dar uma avidez por fonte energética, no caso a rapadura. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, Marcos Danta, bom dia, doutor Belísio. Eu quero só dar um depoimento aqui das pessoas que tem medo de levar os idosos para o médico, que leve, pois eu já levava minha mãe para o doutor Belísio já há tempos, desde a época acho que já desde 2015. E nessa pandemia eu tive medo de levar e mandei adiar a consulta. Só que mãe começou a ficar doente em casa, chegou até a desmaiar. E eu levei mãe novamente para ele. E olha só, eu com medo que mãe ia pegar a pandemia, ia pegar lá o Covid. Aliás, o Covid. E pegou, foi em casa, mesmo sem sair de casa. E agradeço a Deus e a doutor Belísio, pois ela foi forte, saiu dessa. Só tenho a agradecer a ele. Eu sou Gracinha, de Jardim de Seridó. Minha mãe é Ana Dantas. Eita, Gracinha, essa deve ser minha prima Ana Dantas, né? Você vê aí, um depoimento do que a gente está falando do tema de hoje, né? Contundente, isso para muitas famílias, eu me arrepiei. Isso vai salvar muita vida, um depoimento desse. Sabe por quê, Marcos? Porque aconteceu, é o dia a dia. O que é que eu oriento? Eu digo, olha, eu falo para minha secretária, a gente conhece todos os pacientes que a gente acompanha. Olha, fulano está com a consulta marcada para hoje, esse aqui, vamos conversar com eles. Se tiver tudo bem, a gente marca para o próximo mês, para daqui a 2 meses. Essa daqui vamos perguntar se já está vacinada, quanto tempo, e a gente vai organizando. Não, esse aqui não dá certo, adiar, então vamos ligar. E se adoecer, a família, a gente sempre também já conhece a maioria dos pacientes. Olha, o que é que está acontecendo? A gente, pelo telefone já dá uma orientação. Não precisa trazer. Hoje tem a telemedicina, faça um vídeo, na hora às vezes a gente faz uma chamada de vídeo, família fica esperando com o cuidador lá, a gente dá uma avaliada. Não é todo mundo que a gente pode fazer isso, logicamente. Mas não deixe de, isso eu estou falando lá no consultório, mas não deixe também o posto de saúde estar do mesmo jeito. As pessoas podem, o agente de saúde, ele dá uma olhada, conversa com o enfermeiro, vê se marca com o médico, tem o horário de ir. Não é lá que vai pegar a doença. O idoso, ele tem outras doenças, as comorbidades continuam andando. Então, ter esse cuidado, eu acho que esse depoimento foi extremamente enriquecedor e agradecer demais. Nosso ouvinte coloca o seguinte: a pandemia gera o medo de sair com o idoso e contrair o vírus. Minha mãe tem 78 anos, está há uma semana com uma crise de dor de coluna e labirintite, já tomou a primeira dose da vacina semana passada. Como proceder nessa pandemia? Proceder dessa... Olha, está com dor e labirintite. O idoso, ele já é restrito. Se ele ficar um mês sem conseguir andar, se não tratar a dor, um mês tonto sem conseguir andar, por causa da labirintite, talvez ele nem volte mais a andar. Adoece, idoso passa um mês sem fazer nada, ele adoece, ele amofina, ele piora tudo. Então, recomendo, se for atenção básica, vou entrar em contato com um médico lá no posto de saúde, tem o prontuário dele, ver, ele medicar, se for o caso, leve, não deixe ele, não vai ser nessa ida para tratar, para o médico dar uma examinada que vai pegar a Covid, não. Não deixe ele com essa dor tonto, que não vai andar, vai ficar pior, vai piorar a pressão se for hipertenso, vai piorar a nutrição, não vai querer se alimentar, não vai querer andar. Quando voltar a andar, o risco de cair vai ser maior, vai ficar estressado, já está provavelmente. Então a recomendação é seguir o fluxo, tentar via telefone, uma orientação, se não for possível tentar
marcar a consulta, é tudo com horário marcado. Se eu estou falando atenção básica, consultório, hoje está todo mundo seguindo protocolos de segurança. E levar, não deixe em casa. Dor não é uma coisa para ninguém guardar dentro de casa. Uma tontura também, ela não vai passar, se não for medicada, vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, não é autolimitada como outros sintomas podem ser, não. Então, o alerta é esse. Adoeceu, organiza para ir, não é que às vezes nem precisa ir. Às vezes uma orientação, uma checada ali, o agente de saúde checou os remédios, dona fulano, seu fulano, esse remédio que o senhor era para estar tomando à noite está na receita, o senhor não está lembrando. E às vezes volta a tomar o remédio, o paciente fica normal, pode ser por isso. Não, eu vou organizar para o médico vir aqui na sua casa, que tem visita domiciliar. Não, eu vou organizar para um horário para a senhora ir, para o médico dar uma avaliada. Ou então eu vou comunicar ao médico ver o que é que ele pode fazer. Então, estabelecer essa ponte com o profissional assistente, com a equipe de saúde da família assistente, o que não pode é ficar preso dentro de casa com medo até de ligar. Muitas vezes tem medo de pegar pelo telefone. Eu acho que isso, nesse período tenso, agora estamos às vésperas, talvez, ninguém sabe, do decreto da governadora de fechar tudo. Isso passa uma imagem de que de medo, que o medo, como eu disse, ele não é tão inimigo assim. Às vezes o medo é necessário para a gente poder ter mais cuidado. Mas por outro lado, essa população, essa parcela da população que se agrava muito rápido, não só pela Covid, pelas outras doenças todas, deve ficar atenta a não retardar. Padre Gleiber manda a seguinte mensagem. Um abraço aí pro Padre Gleiber Dantas, lá em Florânia, caicoense da Gema, né? Gratidão ao médico Belísio Neto pela participação semanal no programa do Marcos Dantas. Deus os abençoe e os proteja pessoal e profissionalmente. Um abraço aí, né, Padre Obrigado, Padre Gleiber, uma figura bastante representativa para nossa Caicó. Tá lá em Florânia, vez por outra eu assisto os leilões Você também tira, não? Só faz assistir. No Facebook. Não, ainda não tirei, não. Padre Gleiber, provou aqui muito belíssimo para tirar no leilão, viu? Um homem inteligentíssimo e que é um dos nossos orgulhos de Caicó. Exatamente. Um abraço para os pais também do Padre Gleiber que moram com eles lá em Florânia, viu? Doutor Belísio, obrigado pela sua participação, até terça-feira. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima feira. Próxima terça-feira, se Deus quiser. São 7h53. Eu volto já para conversar com Nalva Nóbrega. Você vai conhecer uma história de uma caicoense que está aí, fazendo o maior sucesso nas redes sociais, né? Tocando piano. Ela resolveu sair um pouco da sua zona de conforto. Não, vou começar a alegrar as pessoas através da internet tocando piano. Daqui a pouco você vai conhecer essa história aqui no nosso programa.